Carta Paulina, segunda aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Carta do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Versículo 1 a seguir. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Leiamos todos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Em qualquer momento nós poderemos presenciar esses acontecimentos que a Bíblia nos afirma que virá.
Então Paulo, ele nos traz algumas revelações importantíssimas acerca do que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Eu já disse aqui aos irmãos, já ensinei para a igreja, que a volta do Senhor, ela se dará em duas etapas. Quantas etapas? Duas. A primeira acontecerá para a igreja, certo? Por ocasião do arrebatamento. E a segunda etapa se dará por ocasião de que ele virá para vencer Satanás, né? E onde ele também estará julgando as nações. Jesus virá agora como juiz, né? Ele agora é nosso advogado, advogado de toda a raça humana. Mas quando o tempo se findar, então ele virá como juiz. Então a vinda dele se dará de duas etapas, né? Agora, antes desta vinda, alguns acontecimentos se darão, alguns sinais serão notórios para a humanidade, e em especial para a igreja. Atentai, irmãos, porque alguns de nós poderemos estar vivos quando isto acontecer, porque não sabemos quando será a volta de Jesus. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 1 ano ou 10 anos, não temos como prever. Uma coisa é fato, que muitos sinais proféticos estão acontecendo, o que nos dá a clara certeza que estamos vivendo os últimos dias. Porque em Mateus, salvo engano, capítulo 24 ou 25, acho que é o 24, Jesus fala claramente das coisas que acontecerão antes da sua volta. Vocês lembram, né? Vamos ler? Vamos lá? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, para não ficar assim só na palavra do pastor. Vamos usar a Bíblia, não é? Apesar de a palavra do pastor estar sendo a Bíblia, mas vamos ler. Capítulo 24. Olha aí, o sermão profético, o princípio das dores. Vamos lá. Nós vamos ler, para ganharmos tempo, a partir do versículo de números 4. Mateus 24, 4. Olha isso. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. São o princípio das dores, viu? Esses sinais estão em evidência, né? Isso aqui, desde que eu me entendo por gente, eu já vejo esses sinais acontecer. E depois que eu conheci a Jesus, foi que eu descobri que havia essas profecias, e isso fortaleceu ainda mais a minha fé, porque eu pensei assim: meu Deus, eu sou testemunha ocular das profecias bíblicas, da profecia dita pelo próprio Jesus Cristo, estar acontecendo bem diante dos meus olhos, né? Eu pensei isto, meu Deus, você já pensou, irmão? Você, escute isso, você
é testemunha ocular. Você está vendo a profecia mencionada pelo próprio Jesus Cristo, está se cumprindo diante dos seus olhos. Está aqui. Falsos cristos, pessoas vindo em nome de Jesus dizendo eu sou o Cristo, enganando muita gente. Só, irmãos, que esta palavra, quando Jesus fala, acautelados que ninguém vos engane, muitos viram em meu nome dizendo eu sou o Cristo, esse versículo ele fala assim mais fortemente para os judeus. Viu? Para os judeus. Porque o mundo, o resto do mundo, os gentios, nós, gentis, conhecemos a Cristo, né, por causa das pregações, principalmente de Paulo. Então nós já conhecemos o Messias. Nós não estávamos mesmo esperando outro Messias. Para nós só existe um Messias. É o Jesus pregado por Paulo. Viu? Mas os judeus é diferente. Os judeus, ele ainda hoje, ainda estão esperando o Messias. E muitos falsos cristos, falsos Messias já apareceu lá. Até nos tempos de Jesus Cristo, de Paulo, melhor dizendo, e até antes de Jesus, ele mesmo disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas ele disse ser o bom pastor. O restante era tudo ladrão, mentiroso. E depois dele, muitos também se levantaram. E se levantarão para os judeus, né? Porque para o resto do mundo, para os gentios que se converteram ao cristianismo, nós só temos um Messias, que é o Jesus Cristo. Mas os judeus não. Quem está entendendo? Diga amém. Então os judeus ainda hoje estão esperando o Messias. Aqueles que não aceitaram a Jesus como o verdadeiro Messias. Eles ainda estão. Tanto é que lá em Israel ainda há muitas mulheres que permanecem virgens, que não se casam, porque têm esperança de ser elas a escolhida. Sabia disso? Porque há uma profecia, Isaías profetizou, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É uma profecia. E aquele povo, irmãos, ele guarda muito no seu coração as profecias dos profetas antigos. Então, como muitos deles ainda não aceitaram o Messias, Jesus como Messias, ainda existem, né, virgens que estão esperando, podendo ser elas escolhidas, né? Então, ademais, Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras, fome, peste, tudo isso já está acontecendo, né? E ele nos deixa aqui, irmãos, uma advertência muito séria. Este acontecimento, todas estas tragédias, é apenas o princípio das dores. Irmã Francilda, o princípio das dores. Ou seja, dor maior virá. Coisas piores virão, né? Então Paulo, irmãos, na sua graça que lhe foi dada pelo Senhor Jesus, ele nos trouxe revelações maravilhosas, né, acerca do fim dos tempos. Então Paulo disse que, olha só, vamos voltar lá para o capítulo 2 de Tessalonicenses, vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem
do pecado, o filho da perdição. Olha aqui o sinal que Paulo está dando. Viu? Primeiro, Paulo começa a nos aconselhar que nós estejamos firmes no Senhor, com o nosso entendimento voltado para a palavra. Irmãos, olhe para a palavra. Quando estávamos vivendo a pandemia, que foi um morticínio em toda a face da terra, que causou assombro, espanto, pessoas morreram até de ataque cardíaco, infarto, de ver tanta gente morrendo, hospitais que não davam conta dos enfermos, funerárias que não tinham condições de atender às demandas de urnas fúnebres para aqueles que morreram. Foi realmente um espanto. Aí surgiram muitas profecias, né? Pessoas que se aproveitavam do momento para tentar fazer o seu nome, dizendo que já era ali o final do mundo, que já era ali o apocalipse, que já era ali o cavalo da morte, que estava espalhando a mortandade, que já era o cumprimento. Olha, irmãos, Paulo está falando com muita convicção para nós. Irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião, não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Viu? Olhemos para a palavra. Coisas acontecerão antes que Jesus venha. Então tem pessoas, olha, existem seitas, e os irmãos, certamente alguém já possa ter visto isso nos noticiários, nas internets da vida, seitas que as pessoas se cometem suicídios em massa. As pessoas totalmente ludibriadas pelos seus líderes fanáticos que pregam a destruição do mundo e que eles agora precisarão se antecipar para irem ao paraíso. E tome morte para todo mundo. Viu? Principalmente ali para os Estados Unidos já aconteceu muito isso. As pessoas precisam olhar para a Bíblia, ler a palavra, ter o conhecimento das coisas. E a Bíblia nos relata as coisas que irão acontecer. Jesus irá se manifestar, sem dúvida, é fato. No Antigo Testamento, desde o Éden, capítulo 3, versículo 15, quando Deus prometeu que nasceria da semente da mulher, nasceria aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Não está escrito propriamente dito com essas letras, né? Mas o sentido é esse. De lá para cá, até ao tempo do nascimento de Jesus, houve profecias que ele ia nascer. O tempo todo, o Antigo Testamento todinho. Os profetas vários, profetisas, vaticinando o nascimento do Messias. Ele nasceu. Sim ou não? Nasceu. E vocês acham que não tinha pessoas que duvidavam, que achavam que era só história? Claro que tinha, pois ele nasceu. Agora a conversa é outra. A história mudou. Não é mais que ele vai nascer, é que ele vai voltar. Oh, aleluia! Ele vai voltar. Viu? Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. É fato. Agora, antes da sua volta, antes desse momento triunfal, haverá sinais, claro, precisos. Muitos já estão acontecendo, como eu já falei aqui, nós lemos em Mateus 24. Já estão acontecendo. Só não vê quem não quer. Como diz o ditado, o verdadeiro cego é aquele que vê e não quer enxergar.
Viu, crente? Temos que tomar muito cuidado, os sinais estão aí. Agora, haverá outros mais próximo ainda, bem pertinho, antes que Jesus volte, eles acontecerão. E Paulo está nos dizendo aqui com muita clareza, olha só, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Assim o que, irmão? A volta de Jesus não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? O anticristo. Antes de Jesus voltar, obrigatoriamente, o anticristo, ele vai aparecer. Ele já existe. Na verdade, João disse: filhinhos, muitos se têm feito anticristo. Viu? Já existem por aí muito. O que é o anticristo? É aquele que é contrário a Cristo. Existem muitos anticristos, mas a Bíblia fala, Paulo está falando categoricamente de um que é o líder de todos eles. O homem do pecado, o líder maior, aquele que é manipulado pelo próprio Satanás. Viu? Antes de Jesus voltar, esse anticristo, esse elemento, ele vai aparecer no cenário da história mundial. E nós devemos estar atentos, porque se estivermos vivos, nós iremos contemplar. Quando a gente vê que, rapaz, olha isso, o anticristo, é ele se manifestou. Como é que nós vamos saber que é ele? Primeiro, ele é um ser humano, viu? Esse anticristo aqui, ele não é um líder espiritual, não. Ele é um ser humano, tá? Ele vai ser um grande líder que vai revolucionar o mundo. Ele vai conseguir apaziguar o mundo, pacificar o mundo. Esse anticristo, antes dele mostrar as suas garras, o seu veneno, ele vai parecer uma boa pessoa, a ponto de enganar até os judeus. Nós vamos já ver quem é esse elemento, viu? O homem do pecado. O apóstolo Paulo disse aqui, olha, o qual se opõe, versículo 4 do capítulo 2, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aqui o que Paulo está nos falando, irmãos, que vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Esse anticristo, esse homem do pecado, ele vai ser alguém que vai conseguir unir todas as nações da terra. Esse líder é um líder político, é um líder espiritual. Ele vai conseguir pacificar a terra. Desde a história de Abraão, quando ele gerou Ismael, que foi o seu primeiro filho, não com a esposa legítima, mas com a escrava Agar. Mas depois ele gerou Isaque com a sua esposa. E desses dois meninos, criou-se duas poderosas nações, que são os árabes e os judeus. De lá para cá, eu acredito que todo o tempo que você se conhece por gente, que você liga a TV, você está ouvindo um noticiário, né? Guerra na faixa de Gaza, não é assim? Todo o tempo. Guerra entre árabes ou muçulmanos e judeus, todo o tempo, porque eram os dois filhos de Abraão, que estão brigando pela terra prometida, né? Já houve vários tratados de paz, mas ninguém nunca conseguiu que eles vivessem em paz. Quando está vivendo em paz, aí vão lá e soltam uma bomba.
Lá na mesquita de Al-Aqsa, no Domo da Rocha, onde os judeus acreditam que lá era o lugar do Templo de Salomão, que os muçulmanos conquistaram aquele lugar sagrado. Para o cristianismo é o lugar mais sagrado que existe, porque era, melhor dizendo, para os judeus é o lugar mais sagrado que existe, porque era ali o lugar do Templo de Salomão. Lá agora é uma mesquita muçulmana. É quando você vê o cartão postal de Jerusalém, onde tem aquela cúpula dourada, é aquela igreja ali, uma mesquita muçulmana. Ali era onde estava, segundo os judeus, construído o Templo de Salomão. Ali é cheio de guardas, viu? Guardas muçulmanos, protegendo o templo, porque existe uma iminência de atentado à bomba lá o tempo inteiro. Só entra lá quem é totalmente revistado, viu? Porque ainda hoje existem os zelotes. Os zelotes são aqueles grupos que nós lemos na Bíblia, e eles eram um grupo fanáticos, entre aspas, terroristas, né? Homens-bomba, que quer resolver tudo à base da faca, da foice, viu? Hoje é bomba, tiro. Ainda hoje existe esse grupo, e muitas das vezes aquela mesquita, ela correu o risco de ser derrubada. Eles estão tentando derrubar a mesquita, porque só pode ser construído o terceiro templo naquele lugar. É só ali que poderá ser construído o terceiro templo, né? E só pode construir o terceiro templo se derrubarem a mesquita muçulmana. Você já viu o tamanho do problema? O tamanho da confusão? Pois bem, pois o anticristo, ele vai conseguir a façanha de unir esses dois povos. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai conseguir, talvez até fazer com que o templo seja construído. Não estou dizendo que é ele que vai construir o templo, né? Não sei. Uma coisa eu sei, que quando o templo estiver construído, ele vai entrar no templo e vai se assentar na cadeira de Moisés e vai exigir que o povo, que os judeus o adorem como Deus. Vocês estão entendendo? O anticristo. Aí, quando ele entrar no templo e exigir adoração como Deus, os judeus que não adoram outro ser a não ser Jeová, eles não adoram ninguém, senão o único Deus verdadeiro. Por isso que todos os dias existe uma oração, em outras linguagens pode ser chamado até de mantra, uma oração diária dos judeus. Parece-me que está lá em Números, no capítulo 6, eu não estou me lembrando agora a referência, quando eles fazem a oração do Shema. Shema, ouça, palavra hebraica, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo dia eles fazem essa oração. Ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. Um é o Senhor. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é um. Todo dia, para eles não se esquecer que não existe outro Deus além dele. Então ele não reconhece ninguém. Quando o anticristo entrar no templo, esse momento, quando isso acontecer, ele já vai ter conseguido a façanha de unificar os dois povos, paz na terra. Capítulo 5, Tessalonicenses, olha isso aqui. Olha isso na primeira carta. Está bem pertinho aí. Olha o que acontece. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos se escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição. Esse versículo se aplica por ocasião da grande tribulação. Ou seja, quando o anticristo se manifestar e ele conseguir pacificar o mundo, haverá 3 anos e meio de paz. A grande tribulação é quantos anos, irmãos?
7 anos, irmãos. 7 anos durará a grande tribulação. Aí eu precisaria voltar nas 70 semanas de Daniel. É tudo profético. As 70 semanas de Daniel. A última semana de Daniel, cada semana se refere a 7 anos. Uma semana são quantos dias? 7. Mas na Bíblia ele tem um sentido de 7 anos. Quando o homem do pecado, o anticristo, conseguir pacificar o mundo, haverá 3 anos e meio de paz. Haverá paz entre judeus e muçulmanos. Haverá paz na terra. As pessoas irão ovacionar o anticristo. É esse o homem. Vocês lembram que quando Jesus chegou, e quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ensinar, quando ele começou a fazer milagres, alimentar o povo, curar paralítico, expulsar demônio, as pessoas diziam: é esse o homem, achamos o Messias. Não era assim? Eles diziam isso. Pois quando o anticristo aparecer, que ele conseguir pacificar o mundo, as pessoas vão dizer: é esse o homem. Observem que ele vai fazer, olha aqui, irmãos, olha, versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele terá poder para operar sinais, prodígios, maravilhas, mas tudo falsamente. Ele vai conseguir atrair o povo a si. Ele vai conseguir, irmãos, acabar com a fome no mundo. Eita façanha, hein? Pois é. Todo o seu poder é segundo a eficácia de Satanás. A Bíblia diz que debaixo da terra ele tem poder para fazer isso aqui, ó, debaixo das nuvens, do sol. Ele tem poder para operar isso aqui, ó, prodígios, sinais, maravilhas. A palavra do Senhor diz que o diabo ele pode até se transfigurar num anjo de luz. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Pois o anticristo vai fazer isso. Tudo o que ele fará é segundo o poder de Satanás, para enganar aqueles que não obtiveram a verdade. Quem não obteve a verdade? Aqueles que negaram Jesus. Aqueles que ouviram a pregação do evangelho e entendeu? Estão completamente alheios à verdade da palavra de Deus. Estão completamente alheios aos ensinamentos de Cristo. Quando eles veem os sinais e maravilhas, vão ficar surpresos, perplexos, atônitos, e vão abraçar o anticristo. É esse o homem. Ora, mas rapaz, qual é a nação que não quer ver os seus cidadãos prosperarem, os seus cidadãos fartos, os seus cidadãos viverem uma vida de bonança? Quem não quer isso, irmãos? Pois o anticristo vai conseguir, inclusive pacificar, fazer paz entre judeus e árabes. Aí, sabe quando é que essa paz vai acontecer? Está aqui Paulo dizendo: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição. Vai chegar 3 anos e meio. 3 anos e meio. O anticristo entra no templo de Salomão. Está aqui Paulo dizendo, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando ele fizer isso e requerer adoração a si como sendo ele Deus, é tudo que o diabo sempre quis. Vocês lembram a história, Ezequiel, vocês lembram muito bem que ele queria subir aos céus, mais alto que as estrelas, queria fazer ali o seu trono e queria se parecer com Deus. Está aqui, a história vai se repetir. Quando isso acontecer, sabe o que é que vai acontecer com os judeus? Eles vão dizer assim, não, de jeito nenhum. Ele pode ter feito tudo que puder pelos judeus,
para eles viverem bem, viverem fartamente. Mas quando ele disser assim, eu quero ser adorado como Deus, eu sou o vosso Deus, os judeus vão dizer, não, está errado, só há um só Deus. E eles não ousam nem mesmo a chamá-lo pelo seu nome, Yahvé. Eles não dizem, eles o chamam apenas de Adonai, Senhor. Viu? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Só há um Deus. E o anticristo não vai aceitar a sua negação. Aí vai começar, meu irmão, a guerra. 3 anos e meio de peleja, guerra. Viu? Satanás perseguindo os judeus, né? A igreja. Aí é onde vai se desenrolar os acontecimentos apocalípticos. Que nós vemos em Apocalipse, ali vai se desenrolar. 3 anos e meio. A taça da ira de Deus será derramada sobre a face da terra. A serpente, o dragão, tudo virá à tona. Tudo irá acontecer. Viu? Mas a palavra do Senhor tem uma promessa para a igreja. Quando essas perseguições acontecerem, a palavra do Senhor diz que Ele guardará, aleluia, Ele guardará o seu povo, a sua igreja, da hora, da provação que há de vir sobre toda a face da terra. Aleluia, glória a Jesus. Olha, irmãos, vamos já terminar. No meio teológico, existem as correntes de pensamento que fala que a igreja irá passar pela grande tribulação, né? Que são os mesotribulacionistas. Eu acredito que seja isso. Mas tem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas, a qual nós acreditamos assim. A Assembleia de Deus acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, baseada nessa revelação de Deus, que o Senhor guardará aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis, da hora da tentação que há de vir, da provação que há de vir sobre todo mundo, né? Então nós somos pré-tribulacionistas, vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E há aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, que são os mesotribulacionistas. E outros que acreditam que a igreja será resgatada depois da grande tribulação, que é os pós-tribulacionistas. Irmãos, se é antes, se é durante, se é depois que a igreja vai ser arrebatada, uma coisa eu digo para vocês, não importa quando será, o importante é nós estarmos preparados, porque uma coisa é fato, nós seremos arrebatados. Aleluia! Nós vamos ser arrebatados, irmãos. E eu não sei qual período, se a igreja realmente irá ver o anticristo, né? Porque pode ser que sejamos arrebatados antes disso. Ou melhor dizendo, vê-lo sentar no trono, né? Porque a essa altura será na metade da grande tribulação, viu? Uma coisa é fato, precisamos estar preparados, devemos estar prontos, porque, irmãos, Jesus, ele disse com muita categoria, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir. Viu, irmãos? Estejamos prontos. O anticristo, o homem do pecado, ele vai se manifestar. Vai operar sinais e maravilhas segundo a eficácia de Satanás. Vai enganar muitos por causa, entre aspas, das suas benfeitorias em favor do próximo. Mas tudo que ele vai requerer no final é adoração, porque é o que o diabo sempre quis, ser adorado como Deus. Mas nós que recebemos o selo da promessa, que recebemos o Espírito Santo, que recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar cientes destes acontecimentos, porque o próprio Deus nos revelará todas estas coisas, aleluia, pelo seu Espírito que se manifesta em nossa vida. Filhinhos, não vos enganeis,
porque muito se tem feito anticristo. Eles já estão espalhados pelo mundo e nós poderemos o identificar. Eles são falsos, eles mentem, eles querem enganar, matar, roubar e destruir. É um diabo da vida. Bom, tomemos cuidado, permanecemos firmes na palavra para que ninguém nos engane com falsos argumentos, porque somente a verdade liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Quem creu, diga amém. Breve no céu, Jesus, em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Vamos de pé. Breve verei o bom Jesus, oh glória, e viverei em quê? Em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Eita, glória a Deus! Que bênção, irmãos, viu? De toda dor, por Deus livre serei. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.